Estou raptando uma criança. Tento afastar esse pensamento, mas ele persiste enquanto descemos pelo elevador. Cumprimentamos o Chico. Saímos pelo portão. Esse é o comecinho de Sweet Tokyo, da Giovanna Madalosso. É um livro quase que tragicômico, que conta então um rapto dessa criança da Cora, sob perspectiva de duas mulheres. A Maju, que é a babá da Cora, e é então quem está raptando a menina, e a Fernanda, mãe biológica da Cora. É uma história extremamente envolvente, a gente quer saber o final desse livro. Ela tem esse tom aí de comédia barra tragédia de fato, e é um livro que atravessa muitos assuntos. Ele consegue colocar dentro da narrativa vários assuntos de um contexto social que precisa ser dito e precisa ser registrado. E ele passa então por essa relação empregada doméstica, de um trabalho de servidão, né, de uma cultura meio colonialista até. Ele passa por relações de casamento, relações de trabalho, descobertas de sexualidade, a atração por essa ideia de liberdade, né? É um livro que vale muito, muito a pena ser lido. Bora lá falar sobre ele, mas antes não esquece. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e bora lá! Maju é a babá da Cora e Fernanda, a mãe biológica. Quem é a Maju? A Maju é aquela típica pessoa que saiu de uma cidade do interior para tentar a vida em São Paulo. Ela vem, né, com aquela perspectiva de estudar, de crescer, mas se torna doméstica. E esse é o emprego que ela carrega aí a vida toda. Ela trabalhou em algumas casas de família, ela tem aí uma relação com outras crianças, até que ela tá, então, trabalhando na casa da Fernanda e do Kaká, cuidando da Cora, que é uma menina de 5 anos. A Maju queria muito ser mãe, e a Maju, ela carrega uma história de violência sexual, desamor durante muito tempo, até que ela conhece o Lauro. O Lauro, ele traz essa perspectiva de relacionamento afetivo mesmo para a Maju de novo. Eles se conectam, eles escutam música, de repente eles estão morando juntos e eles vivem essa relação até que a Fernanda pede para que a Maju fique mais tempo com a Cora e viva então na Sweet Tokyo, que nada mais é do que o quartinho de empregada transformado aí com um nome mais bonito. Por outro lado, quem que é a Fernanda? A Fernanda é uma típica mulher paulistana que tem aí o trabalho como centro da vida, né? Então ela trabalha na indústria audiovisual, ela é uma produtora, ela tem um cargo de chefia, galgando posições no trabalho, então ela é bem workaholic, mas num sentido bastante de escape da vida. Tem alguns trechos até do livro que ela fala quantas vezes ela rodou o quarteirão depois do trabalho para não ter que encontrar a filha acordada, assim. Então ela tem essa questão com a maternidade que não foi bem resolvida. Ela se sente mãe biológica, mas não de fato consegue exercer esse papel de mãe. E a Fernanda, ela se apaixona, né? Ela é casada com o Kaká, mas ela se apaixona pela Yara, que é uma pessoa que trabalha com ela, uma mulher que está trabalhando com ela na produção de um filme, de um documentário, e elas começam a ter um relacionamento aí que começa a abrir a mente da Fernanda para uma questão de liberdade, de sexualidade, e ela tá completamente focada, então, dentro deste relacionamento com a Yara. Bom, o livro se desenrola então sob a perspectiva dessas duas personagens e a trama é basicamente a Maju raptando de fato a Cora, né? Então saindo com a menina em direção à fronteira com o Paraguai para tirar uns documentos e depois voltar para a cidade natal dela para criar a menina lá. E ao mesmo tempo, né, a Fernanda vivendo essa paixão com a Yara até o ponto em que ela descobre que a Cora foi raptada, né? Que a Cora sumiu com a Maju, e aí ela começa essa frenesia por achar a menina. E é assim que a gente vai se viciando nesse livro. Mas por que eu falei tanto da Fernanda e da Maju e por que eu achei esse livro incrível? As personagens são muito bem construídas. A Fernanda, ela até tem uma aproximação, pelo menos um pouco mais da minha realidade, né? Então ela é muito crível, né? No sentido de que a gente entende bastante aí da realidade dela e tal. A voz da Maju, a voz narrativa da Maju, a forma em que a Giovanna descreve as falas, assim, é sensacional, assim, do começo ao fim, você simplesmente cola na Maju. Bom, eu colei
colei na Maju, assim, como se fosse uma pessoa que estivesse aqui do meu lado conversando. Então o livro ele tem essa linguagem super fluida e que faz essa diferença muito clara entre as duas personagens. E é uma diferença, inclusive, de status mesmo, assim, social, né? Como uma se comporta, como uma fala, como a outra fala. Então são personagens de mundos distintos. E o que eu achei sensacional na escrita da Giovanna foi como ela conseguiu retratar isso de uma forma muito viva no papel. Isso é uma coisa para pouquíssimas pessoas. Então esse livro ele vale muito a pena por esse aspecto de personagens muito bem construídos, de conflitos bem construídos e de que você, no fim do dia, esse não é um livro que você torce para um lado nem para outro. Quer dizer, eu não torci. Parece que eu tava ali, de fato, como espectadora, porque eu entendia todos os pontos da Maju, eu entendia todos os pontos da Fernanda e eu fiquei ali só assistindo aquela trama se desenrolar. E a própria trama, né, ela é muito, de novo, também muito bem escrita. A Giovanna, ela vem do audiovisual, né, então ela tem um pouco dessa coisa de roteirização, da coisa da tela, e isso traz pro livro esse aspecto de sustentação da história, né, então tem muita coisa acontecendo o tempo todo, o que torna o livro muito veloz, muito gostoso de ler, mas ao mesmo tempo não é nada em exagero, assim, nesse livro. Não tem nenhum momento que você fala assim, putz, acho que aqui ela perdeu a mão na descrição, putz, aqui ela perdeu a mão e fica toda hora dramatizando um monte de fato. Não, parece que tudo é muito, muito bem encaixado. E não é à toa, né, que Sweet Tokyo foi indicado aí pro Prêmio Jabuti, porque de fato é um livro que merece toda essa atenção, assim, é um livro de uma qualidade realmente muito interessante. Ele tem esse aspecto de personagem, ele tem esse aspecto de trama e ele tem muito do aspecto de recorte da sociedade, assim. Não é que o livro ele se proponha a ser uma crítica, mas ele de alguma forma ele se propõe a retratar o que a gente vive. E eu acho que são coisas bem diferentes. Ele não tem isso como foco, né, principal, ele não quer relatar nada, ele quer contar uma história. Mas essa é uma história atravessada, por um recorte social, é uma história atravessada por esse sistema quase que de servidão mesmo, de colonialismo, né? Pela história do quartinho da empregada, assim, de fato, né? Que representa tanto da nossa sociedade brasileira, né? E o quartinho de empregada ali meio que disfarçado, né? A Sweet Tokyo transformado, mas é como se tivesse passado uma maquiagem, né? Mas ele fala dessa cena que aqui em São Paulo a gente vê, ou pelo menos via muito antes da pandemia, que é das babás vestidas de branco na praça, levando as crianças para passear, que é uma coisa que pessoalmente sempre me incomodou um pouco, mas não no sentido de que não tem que ter babá, ele não se propõe a fazer nenhum juízo de valor, mas ele retrata a realidade. E isso é muito, muito legal porque é sutil. E ele retrata também a questão do casamento, né, dessa instituição, assim, apesar do Kaká, que é o marido da Fernanda, ficar muito mais com a Cora do que a própria Fernanda, ele retrata um pouco dessa coisa da decadência do casamento. Ele retrata a questão de se apaixonar mesmo e de se encontrar de outra forma, e a questão do trabalho como vício, de todos os vícios relacionados a isso. Mas muito melhor do que eu ficar falando aqui, eu vou ler uns trechinhos para vocês que retratam muito bem tudo isso que eu falei. Eu só pari a Cora. Para ser mãe, a pessoa tem que adotar o filho depois que ele nasce. A mãe dela é você, a Maju. Eram vocês que ficavam com ela. Sobre a questão do casamento, né? Então esse trechinho aqui, ele é muito interessante. Eu lamentei os mecanismos do casamento, as dinâmicas que induzem, mas também desgastam o amor. Ou seria apenas o tempo, a erosão inevitável do tempo, como pasto para ter um pouco de bem-estar. O tempo todo vivendo em desnível, ansiosa pelo trabalho ou exaurida por ele, faminta ou empanturrada pela gula, sedenta ou transtornada pela bebida, e sempre tão dificilmente em equilíbrio, a plenitude pairando sobre uma navalha, sempre prestes a cortá-la ao meio. É engraçado que esse livro ficou na minha lista durante muito tempo. Ele foi lançado em 2020 e eu tô desde o começo do ano deixando ele ali e tal. Não sei se pelo título e pela capa, eu confesso que não me atraiu tanto, assim, não me disse tanta coisa, mas eu ouvi muita gente falar e tal. Falei, bom, vou ler. Foi uma surpresa muito boa, assim, de verdade eu adorei a escrita da Giovanna, por tudo que eu comentei com vocês, assim, eu acho que ela é uma escritora que, de fato, passei a admirar demais pela construção
criação de personagem, por ser uma pessoa de fato que se dedicou. Ela fala que esse livro demorou mais de 2 anos para ser escrito. Eu acho que esse é o tipo de coisa importante da gente falar, né? Porque às vezes a gente pega um livro, devora, lê e tal, mas as coisas dão trabalho para acontecer. Tem muita coisa aqui por trás. Eu adorei, enfim, indico muito essa leitura para vocês. Bom, Sweet Talk foi o primeiro livro que eu li da Giovanna, mas eu fiquei muito intrigada para ler os outros livros. O primeiro que ela lançou foi uma coletânea de contos, também um pouco sobre essa questão da maternidade, que chama A Teta Racional. E o segundo foi um romance que chama Tudo Pode Ser Roubado. Então, tô aí bastante curiosa para ler e eu volto aqui para contar para vocês. O Sweet Talk, então, como eu falei, ele foi indicado aí pro Prêmio Jabuti e também pro Prêmio Literatura de São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Um super beijo, até o próximo livro.